Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre como o domínio próprio pode te fazer mais equilibrado e disciplinado. O domínio próprio é uma das virtudes que Deus espera de nós, seus filhos. O domínio próprio é uma forma de liberdade, de responsabilidade, de maturidade. O domínio próprio é uma atitude que reflete o caráter de Deus, que é soberano, que é santo, que é perfeito. O domínio próprio é uma bênção para nós e para os outros. Mas o que é domínio próprio, afinal? Como podemos ter domínio próprio em um mundo tão cheio de tentações, de desejos, de impulsos, de vícios? Como podemos cultivar o domínio próprio em nosso coração e em nossas ações? Como podemos demonstrar o domínio próprio a Deus e ao próximo? Para responder a essas perguntas, vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre o domínio próprio. Vamos começar pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que nos conta a história da criação do mundo e da humanidade. No capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos o seguinte: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aqui vemos que Deus falou com Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, que havia ficado com raiva de seu irmão Abel, porque Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da sua. Deus advertiu Caim sobre o perigo do pecado, que o ameaçava à porta, que desejava conquistá-lo, que queria destruí-lo. Deus aconselhou Caim a fazer o bem, a ser aceito, a dominar o pecado, a ter domínio próprio. Mas, infelizmente, Caim não ouviu a voz de Deus. Ele não resistiu à tentação do pecado. Ele não controlou a sua ira. Ele não fez o bem. Ele matou o seu irmão Abel, cometendo o primeiro homicídio da história. Ele foi infiel a Deus, que o abençoou com a vida. Ele foi cruel com o seu irmão, que o amou como família. Ele foi insensato consigo mesmo, que perdeu a paz e a alegria. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele o chamou à responsabilidade, dizendo: Onde está seu irmão Abel? Ele o confrontou com a sua culpa, dizendo: O que foi que você fez? Ele o puniu com a sua justiça, dizendo: Agora maldito é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ele o protegeu com a sua graça, dizendo: Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Aqui vemos que Deus não ignorou o pecado de Caim, mas também não o eliminou. Ele o chamou ao arrependimento, ele o expôs à verdade, ele o disciplinou com amor, ele o preservou da morte. Ele mostrou que ele é misericordioso, que ele perdoa os que se humilham, que ele restaura os que se quebrantam, que ele sara os que sofrem. Ele mostrou que ele é justo, que ele julga os que pecam, que ele corrige os que erram, que ele ensina os que aprendem. Ele mostrou que ele é gracioso, que ele abençoa os que não merecem, que ele salva os que estão perdidos, que ele ama os que são rebeldes. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, também enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos libertar do pecado, que nos escraviza, que nos domina, que nos destrói. Jesus Cristo é o exemplo supremo de domínio próprio, pois ele venceu todas as tentações, ele cumpriu toda a vontade de Deus, ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado, a morte e o diabo. Ele nos oferece a salvação, o perdão, a vida eterna, a santidade, o domínio próprio. Mas como podemos receber esse domínio próprio de Deus? Como podemos nos tornar filhos de Deus e herdeiros da sua glória? Como podemos ser libertos do pecado e da condenação? A resposta está no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 11 a 14, onde lemos o seguinte: Assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus.
Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui vemos que para receber o domínio próprio de Deus, precisamos considerar-nos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Precisamos crer e confessar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e que Ele ressuscitou dentre os mortos, nos dando uma nova vida. Precisamos crer e confessar que Jesus nos libertou do domínio do pecado, e nos colocou sob o domínio da graça. Precisamos crer e confessar que Jesus nos deu o seu Espírito, que nos capacita a viver para Deus. E, além de nos considerarmos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, precisamos também não permitir que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, fazendo que obedeçamos aos seus desejos. Precisamos resistir ao pecado, que nos tenta, que nos engana, que nos afasta de Deus. Precisamos fugir do pecado, que nos contamina, que nos corrompe, que nos condena. Precisamos renunciar ao pecado, que nos escraviza, que nos oprime, que nos destrói. E, além de não permitirmos que o pecado continue dominando os nossos corpos mortais, precisamos também oferecer-nos a Deus como quem voltou da morte para a vida, e oferecer os membros dos nossos corpos a Ele, como instrumentos de justiça. Precisamos nos consagrar a Deus, que nos criou, que nos redimiu, que nos santificou. Precisamos nos entregar a Deus, que nos ama, que nos guarda, que nos salva. Precisamos nos dedicar a Deus, que nos chama, que nos capacita, que nos usa. E por que devemos fazer isso? Porque o pecado não nos dominará, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque Deus nos deu o seu domínio próprio em Cristo, e nós devemos dar o nosso domínio próprio ao próximo por Cristo. Porque Deus nos fez seus filhos em Cristo, e nós devemos tratar o próximo como nossos irmãos por Cristo. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus nos ajude a ter domínio próprio como Ele tem domínio próprio. Que Deus nos encha do seu Espírito, que produz em nós o fruto do domínio próprio. Que Deus nos abençoe com a sua graça, que nos salve e nos transforma pelo domínio próprio. Que Deus seja glorificado em nossa vida, que é o propósito do domínio próprio. Que Deus seja louvado por seu domínio próprio, que dura para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre o domínio próprio de Deus, leia a sua palavra, a Bíblia, que é a fonte do domínio próprio. Se você quer receber o domínio próprio de Deus em sua vida, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a expressão do domínio próprio. Se você quer ter domínio próprio com o próximo, pratique as boas obras, que são as evidências do domínio próprio. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.